Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 6, referente à parte prática do curso de Engenharia de Tráfego. Nessa aula, a gente vai continuar, né, a incluir os elementos existentes que a gente tem no nosso trecho de análise. Na aula anterior, a gente chegou a incluir alguns fluxos, principalmente os relacionados a Leopoldo Machado e a Antônio Coelho de Carvalho. E nessa aula a gente vai dar continuidade, incluindo também a questão da parada obrigatória de ônibus, também fazendo já alguns ajustes para fazer representações com relação à entrada e saída de veículos do shopping. A gente ainda não tinha incluído essa linha, né, essa via, né, que simula a entrada e a outra que vai simular a saída de veículos. Iremos aproveitar a aula de hoje para fazer isso e mais algumas coisas. Lembrando que essas aulas iniciais, né, a nossa parte prática, ela iniciou agora em janeiro. Você já tem acesso a 6 aulas, contando a de hoje. Lembrando, a gente sempre vai ter um encontro semanal, não obrigatório, tá, pessoal? Não é obrigado, é mais questão de ter um bate-papo com vocês para entender como é que estão andando as coisas, né? Tanto em relação à parte inicial, como também, principalmente, à parte final, que eu estou com essa responsabilidade. E todas as quartas, no horário de aula, a gente vai combinar uma chamada via Skype ou Google Meets. Então, vamos ver qual é a plataforma melhor, para que a gente possa conversar e tirar eventuais dúvidas que vocês tenham e que não foram devidamente sanadas nos vídeos que nós estamos disponibilizando no canal, tá? Então, a gente vai ter esse encontro semanal. Mas, voltando, lembrando que essa parte inicial, a gente não entrou em nada de calibração de rede. O que a gente está fazendo nessas aulas iniciais? Introduzir a questão do software, né? Vocês precisam conhecer um pouco melhor ele, nas ferramentas. Vocês já viram que são várias ferramentas. Só que a gente precisa ter conhecimento de algumas que são aquelas que nós iremos utilizar com maior frequência para fazer as microsimulações que nós temos como interesse. E a estratégia foi já utilizar um caso real, né, uma via conhecida da cidade, que apresenta problemas. Todos provavelmente já conhecem alguns dos problemas dessa região, né, principalmente ali próximo ao shopping, né? Então é já tratar um exemplo real para que a gente possa incorporar esse espírito de resolver problemas e, claro, utilizando um sumo como ferramenta de microsimulação. Só para mostrar para vocês, né, esse daqui é um modelo, não é um modelo que vocês estão fazendo, né, introduzindo os conceitos, os fluxos e os outros elementos que fazem parte da rede, né, um modelo que eu já consegui avançar um pouco mais. É um modelo teste, eu costumo sempre fazer alguns testes antes para verificar a questão do sumo, né, já que é um software a gente precisa testar. Nesse modelo aqui, que vocês estão visualizando na tela, ele já está no estágio mais avançado. Percebo que ele já tem aqui representada, do lado direito da via ou esquerda, para quem está indo nela, a ciclovia, aliás, desculpe, a ciclofaixa, tá, pessoal? Não é ciclovia, é ciclofaixa, que foi recentemente instalada na cidade. Inclusive, é alvo de polêmica aí, o pessoal fala que parece-me que em horários de pico ela fica vazia e fica faltando corredor de veículos para melhorar essa questão da mobilidade. Eu discordo porque, na verdade, antes, se vocês recorrerem a vídeos anteriores e imagens, perceberão que essa faixa, antes da ciclofaixa, já era utilizada basicamente para servir de estacionamento, de parada para veículos. Então, ela já não era utilizada para fins de fluxo, né? Para fins de vias de fluxo de tráfego, né? Já era um ponto de parada. Inclusive, a preocupação é que, como agora você tem uma ciclofaixa do lado, é que isso seja invertido, os veículos comecem a parar do outro lado da via, que estaria totalmente incoerente. Aí sim, gera problemática. Mas, de fato, eu considero ela importante. Existe também a questão cultural aqui em Macapá, a gente não tem a cultura de utilizar, agora que está aumentando, né, a questão das bicicletas, por vários motivos. Uma é a questão climática, né, realmente pedalar em horários onde o sol é mais intenso é complicado, né? Mas hoje, se a gente introduzir arborização, colocar outros elementos que tendem a melhorar a questão da temperatura, né, da sensação térmica, a gente consegue também introduzir conceitos que tendem a estimular as pessoas a utilizarem mais vezes, né? Somente em translados mais simples ao veículo não motorizado, no caso a bicicleta, né?
Mas eu considero válida sim a ciclofaixa. Com o tempo as pessoas vão se acostumar e vão utilizar com maior frequência, até para fugir dos tráfegos. Você tem na via, né, o tráfego veicular, então é uma introdução interessante. Só que ela mexe com a mobilidade da região e por isso até eu já comecei a introduzir ela no modelo para a gente verificar como isso vai alterar, né? Então, voltando a falar desse modelo aqui que está um pouco mais avançado, que a gente parou na última aula. Ele já contempla a ciclofaixa, a bicicleta também já foi lançada como veículo. Aqui no semáforo do Antônio Coelho de Carvalho, vou deixar até rodando aqui para a gente ver, a gente tinha um problema aqui no modelo anterior, que era o travamento aqui geral, porque eu estava liberando que esse fluxo aqui também pudesse fazer a conversão para a esquerda. E não é o correto, né? Por mais que ocorra na região, o correto seria que esse fluxo aqui seguisse reto e o fluxo mais à esquerda pudesse fazer a conversão, como está indicado nas setas aqui, né? Se a gente voltar para o modelo anterior, vou dar um pause aqui, ó, percebo que eu teria toda essa confusão aqui, ó. Ó, essa interferência. Vou botar para rodar aqui, ó. Esse veículo trava, ele quer fazer isso aqui, trava esse veículo que está vindo pela esquerda que quer ir reto, então gera um problema de interferência de linha de fluxos que vai automaticamente, e claro, né, vai ocorrer isso, vai começar a aumentar essa fila de retenção, tá? E isso não ocorre na região, tá, pessoal? De fato, a gente, a não ser que tenha uma condição excepcional, você tem uma fila muito acentuada aqui, tá? Então, o que eu fiz nesse modelo? Esse é o modelo que nós estamos trabalhando, conforme deixamos na última aula. Voltando ao modelo mais avançado, eu estou permitindo que apenas o veículo que esteja na faixa do lado esquerdo faça a conversão, tá? Isso daí vocês vão notar que aquela filona, ó, ela já não existe quando eu faço essa alteração. É praticamente o início de uma calibragem do modelo, tá? Lembrando que a gente está introduzindo, novamente faço questão de falar, elementos no modelo, mas sem se preocupar nesse primeiro momento de calibrar, de tornar ele mais representativo. Está lançando e depois de lançar a gente vai calibrando ponto a ponto. É uma etapa fundamental. Como eu já estou um pouco mais avançado nesse, eu preferi já fazer algumas alterações até para visualizar as mesmas. Mas a gente vai fazer junto também ao longo que a gente vai avançando no curso. Ó. Percebo que aquela fila já não ocorre, né? Se eu voltar ao modelo que nós estamos trabalhando, olha ela aqui, ó, extensiva. Então, só essa pequena alteração aqui já melhora e torna o modelo mais representativo, né? Torna ele mais representativo, ó. Os veículos conseguem fluir de uma forma efetiva ao fazer essa conversão, né? Ao fazer essa conversão para a esquerda. Nesse modelo, então, já incluí a ciclofaixa. Eu fiz essa alteração aqui, né? Tá, pessoal? Aqui também eu incluí um semáforo para ciclofaixa. É até uma questão que eu preciso verificar se existe, mas de fato, né? Se abriu aqui, o ciclista não vai ter que parar, né? Já que você tem um semáforo. Então, já está introduzido aqui. Claro que isso também para fazer essas alterações, eu tive que modificar lá a programação TLS, que a gente viu nas aulas anteriores. Como vocês já viram como é que faz, basicamente é você enquadrar para essa nova situação aqui, tá? Mas a gente vai fazer junto também essa alteração ao longo dessas primeiras aulas. O que mais eu fiz aqui? Eu introduzi os fluxos das outras vias transversais, ou seja, da Henrique Galusso, né, que é a nossa via de interesse, ó, já tem veículos passando por ela. Ah, professor, qual foi o seu critério para estabelecer quantidade? O famoso critério de Lamarra, né, tá, pessoal? A gente não fez contagem, né? É o famoso critério de Babalaô, né? A gente literalmente chutou. Mas claro que a gente vai adotar algumas premissas quando a gente for calibrar a rede para tornar esse modelo um pouco mais representativo. Mas vamos chegar no ideal? Não, porque de fato, sem as pesquisas de tráfego, dificilmente você vai conseguir chegar no modelo que seja representativo do local, porque você está chutando dados. Por isso que é muito importante que sejam realizadas previamente, conforme a gente viu lá na etapa de planejamento, e logo após ela você faz a primeira etapa executiva, que são os estudos de tráfego, né? Lembrando daquele fluxograma que nós vimos na aula inaugural, elas são importantíssimas para você realmente, à medida que for partir para a microsimulação, para que você consiga trabalhar com dados que tornem o seu modelo representativo, né? Daí uma etapa prática, geralmente no curso de engenharia de tráfego, né, a gente utiliza uma parte dele para levar os alunos para os locais de interesse para fazer contagens manuais,
através de videotape também, coloca uma câmera e filma nos horários que o DENIT prescreve, né? Os horários e os dias que ele prescreve. Não sei se vocês viram com detalhe, mas as contagens têm todos os critérios que você precisa fazer. Tem tratamento estatístico dos dados também, né? Essa parte teórica ela teria que mostrar um pouquinho disso, né? Mas a gente também faz um overview aí. A gente vai voltar um pouquinho quando falar de calibragem para ver o que significa cada um daqueles parâmetros que a gente vai alterar. Então, ele incluiu esses veículos aqui, voltando a falar do modelo, da Henrique Galúcio, da Ataíde Teve e também da Pedro Baião, tá? Eu já incluí fluxos veiculares para os sentidos. Também incluí, ó, tem um carro aqui de coloração red, vermelho, ó, que é isso aqui. Vou só voltar a simulação, para a gente ver melhor. Vou deixar rolar, na verdade. Estou fazendo que o programa faça até terminar, até o último veículo para o avião, então, cruzar a simulação. Estão vendo esse veículo vermelho? Esse fluxo aqui, ele representa a entrada de veículos pela Leopoldo Machado dentro do shopping, tá? Eu não preciso modelar toda a via, todo o estacionamento do shopping, tá? Eu quero só analisar a entrada, o que interessa lá dentro não é o objetivo da análise. Então, eu fiz uma via aqui, ela representa essa entrada aí. Eu fiz a questão, ó, terminou a simulação porque todos os veículos, quase todos, tá, pessoal, estão passando pela via. Ela só encerra, se você quiser dar continuidade, por duas condições. Primeira, por um tempo pré-estabelecido, tá? Você pode estimar um tempo, que no caso foi 1000 segundos, que a gente pré-estabeleceu. Ou então até o último veículo terminar a sua trajetória na simulação. Ele vai gerando veículos numa quantidade que eu pré-estabeleci, né? Vocês já viram até qual é o parâmetro que eu utilizo. E ele termina quando o último veículo fez a sua trajetória. Eu percebo que não tem mais nenhum veículo na simulação, então realmente acabou, tá? Mas antes eu dei uma continuidade porque por mais que tenha terminado o tempo de 1000 segundos, ainda existiam veículos que precisavam finalizar a sua movimentação na via. Então, eu pedi para ele andar um pouquinho mais. Então aqui eu vou resetar, tá, pessoal? Vou continuar aqui com a simulação. Ele sumiu com o decalque, tá, pessoal? Isso daí é até um problema do sumo. Toda vez que eu restarto, ele some. Vou colocar novamente ele aqui, ó. Só para ele aparecer, tá? E voltando a falar do modelo. Foi introduzido os fluxos de todas as transversais. Esse carro red aqui, vermelho, é um fluxo que eu atribuí que representa a entrada de veículos no shopping, tá? Eu adotei um valor arbitrário, eu percebo que ele já vai entrando aqui no shopping automaticamente, né? Existe também um fluxo, tá, pessoal, associado à saída de veículos pela Leopoldo Machado, já que é o trecho que nos interessa. Está aqui o carro vermelho, ó, que sai, tá? E esse fluxo também já foi lançado. Outra alteração que nós fizemos nesse modelo mais avançado, voltando a falar, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, a gente também vai fazer juntos no modelo que nós estamos trabalhando em conjunto até o momento. Então, outra alteração que foi lançada foi a inclusão de um ponto de ônibus, uma parada obrigatória. Exatamente o que está indicado pela letra H. Eu chamei de Buritigel São Camilo, mas nem sei se essa linha passa aqui, ó. E percebam, a gente até aproveitando aqui, que o ônibus parou, tá? A galera tá descendo do ônibus. Claro que eu não vou visualizar, não precisa também ser tão realística, né? Para fins de simulação, basta o veículo parar. Ele parou. E esse tempo de parada é um tempo também que você obtém através de pesquisas. Você fica lá no ponto e analisa, faz um tratamento estatístico e chega no tempo médio. O ônibus para, né? Percebo que quando ele para, os veículos que estão atrás do mesmo tendem a fazer a troca de faixa, se a mesma for possível, né? Nesse caso foi possível, então já está lançada também a inclusão do ponto de parada obrigatória relativa a ônibus. Ó, nosso busão lá, que eu chamei de Buritizal São Camilo, já está fazendo a parada contemplando o que foi idealizado aqui no modelo. Certo, pessoal? Então, esse daqui, digamos assim, esse modelo da forma que está, ele está praticamente no ponto para a gente iniciar a calibragem, tá? Porque todos os fluxos já foram incluídos, já foi incluído o ônibus, né? Claro que eu vou ter que ajustar a quantidade, aí já estamos falando de calibração. As outras vias, como a Milton Silva e a Jovino, não são de interesse, então elas não vão participar mesmo, então vai ficar dessa forma. Então, resumidamente, é o modelo que a gente precisa chegar, né, nesse nosso primeiro caso de estudo, para iniciar o que chamamos de calibração do mesmo. Então, vamos tentar utilizar a aula de hoje e as próximas aulas, lembrando que o semestre só termina em março, se eu não me engano.
Vou até verificar qual é a data, mas é março. Já que teve aquele atraso devido à questão do blackout, né, da falta de energia elétrica que o nosso estado passou entre novembro e dezembro. Então, a gente teve que postergar esse semestre, então a gente vai ter todo esse mês de janeiro, fevereiro, para falar bastante sobre microsimulações. Então, vamos continuar o nosso estudo, vamos voltar àquele nosso modelo, que é esse aqui, e vamos começar a introduzir esses elementos que eu já estou mostrando de forma prévia nesse modelo mais avançado que nós estamos, eu já consegui desenvolver, mas que nós estaremos desenvolvendo juntos para que a gente consiga chegar nesse nível e iniciar a parte de calibração do modelo, que é uma parte fundamental para a questão de uso da microsimulação para fins de análise de tráfego. Então, vamos para a nossa segunda parte, que é prosseguir com as alterações já listadas. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa sexta aula. Agora a gente vai começar ela, lembrando do arquivo que nós vimos anteriormente, naquele completo. A gente vai começar ela agora incluindo as paradas obrigatórias de ônibus que a gente precisa colocar no nosso modelo. O primeiro ponto é, sem dúvida, examinar, e a gente pode utilizar aqui o Google Maps para isso, é exatamente onde ficam esses pontos que a gente precisa implementar, né? Então, utilizando o Maps, já trabalhando dentro da área de interesse, a gente pode visualizar que existem 2 pontos específicos que nós precisaremos incluir no modelo. O primeiro deles é um ponto localizado na própria Antônio Coelho de Carvalho, que fica aqui próximo, quase em frente ao Clube da Coxinha, que é acho que é delivery, né, de salgados. Então tem esse ponto aqui, tá, pessoal? Ele fica basicamente na frente, aqui, ó, na divisa dessa edificação com essa. O Maps é legal para a gente identificar uma posição, né, a posição dele, que a gente vai tentar replicar no modelo. E além desse ponto do Antônio Coelho de Carvalho, esse daqui geralmente o ônibus, inclusive, aí a gente precisa fazer a pesquisa de tráfego, né, mas o ônibus tem linhas de ônibus que seguem reto e outras linhas que fazem a conversão para Leopoldo Machado. E essas sim são as linhas que têm interesse na nossa análise. Além desse ponto, se a gente percorrer, existe um ponto aqui que eu não sei se é verdadeiro, não lembro desse ponto aqui. Por hora a gente vai ignorar o mesmo, mas existe um ponto, percorrendo a Leopoldo Machado, você vem, passa pelo shopping, e é exatamente aquele ponto que eu mostrei anteriormente, ó, que fica localizado aqui, ó, próximo dessa arborização. Então esse ponto também nós iremos incluir na maquete. Além dele, se eu percorrer a Leopoldo Machado, o próximo ponto só estaria localizado após a Cônego Domingos Maltês, tá? Que seria aqui, certo? Aquele ponto em frente ao SESI, né? A parte direita do SESI. Então ele, como está fora da área de interesse, não vai fazer parte da nossa análise. Então não entra no nosso modelo de microsimulação. Então os 2 de interesse são esse aqui, que é o que eu mostrei anteriormente, e vamos adicionar também esse ponto localizado na Antônio Coelho de Carvalho. Então vamos agora fazer isso. Para fazer qualquer inserção de elementos, né, conforme a gente já viu anteriormente, toda essa parte de inserção ela tem que ser feita no NetEdit. Então a gente vai abrir aqui o NetEdit, já criei uma barra de atalho para facilitar, né? Já que a gente já precisa abri-lo várias vezes. File e vou abrir o nosso arquivo case 1, né? Caso 1. Abrir, eu vou carregar o decalque. Aqui é importante carregar o decalque porque ele, como é o plano de fundo, vai ajudar a gente a visualizar qual é a posição que a gente precisa incluir o ponto de parada obrigatório. Carreguei, já deu OK. Vamos incluir primeiramente esse ponto aqui da Antônio Coelho de Carvalho, que é essa avenida aqui. Lembram que o Clube da Coxinha aqui, então esse ponto ele fica mais ou menos aqui, ó. Na verdade, nessa divisa aqui, ó. Voltando ao Maps, fica nessa divisa aqui. Exatamente aqui. Isso aqui. Então vamos lá. Como é que a gente faz essa inserção aqui no NetEdit?
Quando a gente fala de paradas obrigatórias, vocês vão ter que utilizar esse comando aqui, ó, que tem esse H aqui, um retângulo verde. Ao clicar nele, ele se chama botão de adição de elementos adicionais que você precisa incorporar no modelo. Podem ser paradas, uma blitz, algo que você precise colocar como elemento adicional. Perfeito? Então vamos lá. Você pode fazer utilizando aqui a linha de comando do NetEdit, tá? Atribuir o nome, tudo isso. Mas eu prefiro já fazer de uma forma que ele já nos vai, que o próprio NetEdit ele já nos vai fornecer toda a linha de comando, bastando tirar alguns elementos que são desnecessários e fazer a edição dos existentes que a gente vai precisar para incluir no modelo. Como é que a gente faz isso? Então, basicamente, no NetEdit, a gente só precisa gerar a posição onde eu quero incluir esses pontos. Então, com o botão já habilitado, ou seja, essa janela aqui vai abrir, você basicamente basta clicar na lenha, né, próximo da posição que você vai incluir o ponto. Como a gente quer colocar ele aqui, ó, vou clicar aqui, ó, certo? Ele já vai criar, considerando aqui, ó, o lado esquerdo, tá, como referência, né, lado esquerdo, esse ponto de ônibus, ó, perfeito, que ele já criou. Se eu quiser inspecionar, inclusive, ó, vou lá, ó, já me dá as posições em termos de coordenadas x e y, já está me dizendo qual é o nome dele, o ID, e qual é a lane que ele está localizado. Tá? Então, ele já fez essa inserção de uma forma bem simples, através de um clique. Perfeito? Então, eu vou voltar novamente aqui para o botão ó, de adicionais. E agora vou lá no outro ponto de interesse. Exatamente aqui. Ó. Então, mesma coisa. Clico aqui próximo. Ó, e já vai gerar o segundo ponto de parada obrigatória para ônibus. Obrigatório entre aspas, né? Precisa ter alguém sinalizando para ele poder parar. Então, ó, os pontos de interesse já foram criados, tá? Quando você abre novamente o NetEdit, ele não vai salvar isso, tá, pessoal? Como eu te falei, são arquivos adicionais, você precisa incorporar. E onde eles são incorporados? Serão incorporados lá no sumo, quando você rodar aquele arquivo de configuração referente à simulação. O que a gente precisa fazer ainda aqui no NetEdit? Que é exatamente o principal. Além de atribuir as posições, a gente precisa salvar essas posições para a gente conseguir ter esse arquivo permanentemente disponível para a gente incluir na simulação. Então vamos lá. Ó. Você vai aqui em File, você vai aqui em Adicionais and Shapes e você vai aqui em Salvar Adicionais, tá? Então clico aqui, ó. Ele vai pedir para me atribuir um nome, eu vou chamar de paradas, no plural. E ele já vai salvar aqui ó, na extensão add.xml. Tá aqui a extensão padrão dos arquivos adicionais. Ele está salvando na minha pasta de trabalho, tá? Onde eu tenho todos os arquivos desse caso 1, que é o nosso primeiro exemplo, e basta dar um OK. Ó. Certo? Então já está salvo, pessoal. O que eu tinha que fazer dentro do NetEdit é basicamente isso aí, é criar termo de posição e salvar esse arquivo adicional que eu criei para que ele possa ser lido posteriormente pelo som. Então, aqui eu já posso sair, inclusive, tá? E agora a gente vai lá e ver o que ele gerou. Vou minimizar, vou entrar aqui na pasta, em gtráfico 2020_3, e percebo que ele já gerou um arquivo aqui, ó, paradas.add, que é exatamente aquele que nós criamos no passo anterior. Eu vou abrir ele sempre como um bloco de notas, tá, pessoal? E ele já te dá uma série de comandos, de códigos que ele gerou quando eu fiz essa exportação. Na verdade, esse processo de salvar nada mais é do que exportar as características desses dois pontos de ônibus que eu criei. Isso tudo aqui que ele gera, pessoal, são informações, mas não são informações que eu vou precisar de forma principal. O que eu preciso aqui? É basicamente o que ele gerou aqui embaixo, ó, a partir dessa parte aqui de adicional. Tá? Addition. O que eu tenho que fazer? Então, eu posso selecionar daqui para cima, tá? Literalmente. Vou deixar só aqui o texto comentado e vou apagar tudo isso aqui, ó. Perfeito? Podem apagar com segurança. O que eu preciso ter? Voltando a falar, só o que tem do additional para baixo. Tudo aqui eu deixo, que é só falando da versão.
E isso aqui, pessoal, que ele gerou também, ó, esse XMLNS, que ele vai dar referente ao site, a tudo isso também não é para nossa simulação, isso daqui não vai interessar. Então a gente apaga. Eu vou deixar apenas aqui o colchete, né? Aliás, as chaves abertas para a gente, o sinal, aliás, de maior aberto, para que a gente feche a sintaxe de comando. Então, ó, o que eu preciso ter no meu arquivo de paradas é basicamente isso aqui. O resto eu posso deletar conforme vocês viram, tá? Então ele está fazendo aqui uma adição, né? Que se refere a um ponto de ônibus, bus stop. Esse primeiro ponto, que é aquele que a gente criou, esse na verdade é o último que a gente criou, que foi lá da Leopoldo Machado. Ele está dando um nome para ele, tá? Esse nome é importante para a gente linkar o arquivo de fluxo. Ele chamou de busstop underline L5 underline 0 underline 1, tá? Ele está atribuindo a lane, tá? Que é exatamente a via que eu criei, que é a lane 5, que faz parte do Leopoldo Machado, certo? Só que ele está pegando a primeira faixa, né? À direita, que é a faixa 0. E as posições geográficas que eu marquei lá. São 26,42 e 36,42 são as coordenadas. Da mesma forma, ele fez para o outro ponto de ônibus, que foi o primeiro que eu criei, lá da Antônio Coelho de Carvalho. Ele atribuiu um outro nome, ó, busstop underline GNE é 15. Verifique que sempre ele faz correlação com a lane, tá? Aqui é Leopoldo Machado e essa daqui GNE é 15, é a Antônio Coelho de Carvalho no sentido subindo, direção ao semáforo. Ele marca também qual é a faixa, né? Que é a faixa 0, ou seja, mais à direita. E da mesma forma que a gente viu no ponto da Leopoldo Machado, a gente dá também as coordenadas onde foram adicionadas esse ponto de parada obrigatória. E aqui é o comando de encerrar. Ou seja, ele abriu e está encerrando as informações. O que é que eu preciso fazer aqui? Ó? Depois que eu limpei esse arquivo, eu preciso basicamente apenas salvar, tá? Salvei, as informações já estão aí. Eu posso também inserir algumas informações adicionais, tá? Por exemplo, eu posso dizer aqui quais são as linhas de ônibus, se há uma parada de manutenção, se tem alguma particularidade. Tudo isso eu consigo informar, mas nesse primeiro exemplo a gente basicamente só vai inserir e atribuir a essa parada, a esse ponto de parada obrigatória, uma linha de ônibus que vai ficar parado um determinado tempo, que é exatamente correspondente à saída e entrada de passageiros. Então, basicamente é isso. Então, já salvei, vou fechar. Ele já está salvo aqui na minha pasta onde eu tenho todos os arquivos. E o que eu preciso fazer agora? É incorporar esse arquivo adicional a meu arquivo de simulação, que é o config, e também relacionar ele a um arquivo de fluxo, já que eu preciso ter um ônibus vinculado a essas paradas. No arquivo de configuração, pessoal, eu estou abrindo ele aqui, o config, vocês já fizeram o download. O que eu tenho que fazer? Eu percebo que ele está fazendo uso e importando o arquivo de rede, né? Lembro que o sumo config é o que puxa tudo. Ele está puxando o arquivo de rede, o arquivo de fluxo, e agora eu vou pedir para ele importar. Eu já dei aqui, já estava no meu patch para colar, né? Patch copy. Eu já pedi para ele adicionar também um arquivo de paradas. Qual é a sintaxe, tá? Sempre vai ser essa aqui, ó. Você abre aqui com o sinal de menor, additional, traço, files, espaço, value, igual. Aí entre, você vai colocar aqui, paradas, ponto, add.xml. O que é isso aqui? Nada mais é do que o nome do arquivo que nós criamos no passo anterior, tá? Nada mais é, o mesmo nome de arquivo aqui, você vai incorporar aqui. E aí você fecha o comando conforme a gente já viu, conforme você tem que fazer na linguagem XML. Ó. Você fecha com a barra e com o sinal de maior. Então tá aqui. Ó. Então quando eu carregar o meu arquivo de simulação, o config, ele vai buscar o arquivo de rede, o arquivo de fluxo e agora o recém-criado arquivo adicional referente às paradas. Tá? Ele já vai fazer isso aqui. Eu já posso ir aqui, ó. Não vou mexer em nenhum outro parâmetro, né? Vou manter e vou salvar. Salvei. Já está incorporado.
Próximo passo, já tenho o meu arquivo de parada incorporado ao arquivo de simulação. Agora eu preciso incorporar no meu arquivo de fluxos quais os ônibus que farão parte, que literalmente precisarão parar nos pontos que nós determinamos. Então vamos lá, vou abrir aqui novamente o arquivo de fluxo, em bloco de notas, é claro, né? Qual é o veículo que eu preciso incorporar, né? O único veículo que eu preciso incorporar é o que tem a classe ônibus, que é o que vai parar lá. Então eu posso abrir um espaço aqui, tá? Como eu vou ter que atribuir uma linha de comando adicional, eu posso tirar essa barra aqui, tá, pessoal? Sempre que eu tiro essa barra, quer dizer que o comando não está finalizado, certo? Esse fluxo aqui ele não está finalizado. Então eu tirei a barra aqui e vou incluir uma linha de comando aqui, tá? Para não partir do zero, eu já vou aproveitar essa linha de comando e vou colar aqui diretamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu arquivo que eu já tenho, tá? Vou lá, aqui ele está até mais organizado, tá? Depois a gente vai fazer essa organização, porque na medida que você vai colocando mais fluxo, você acaba se perdendo. Então, eu resolvi organizar por via. A gente vai fazer isso mais na frente também. Então, vamos procurar aqui o ônibus. Ônibus. Aqui, ó, tá, pessoal? Eu vou pegar somente isso aqui, ó, que é o que me interessa. Vou colar. Vou voltar ao meu arquivo de fluxo e vou, aliás, copiei no passo anterior e vou colar aqui, tá? Certo? Já tinha tirado essa barra aqui, tá? Como é que eu faço esse link, né? Isso daqui eu já vou deixar disponível para vocês, tá? Esse arquivo já com esse comando. Eu tive que abrir um novo comando dentro desse fluxo, tá? Por isso que aqui eu abri, não fechei o comando fluxo, onde eu estou definindo um stop, que é uma parada. Que tipo de parada é essa? Bus stop. Então eu já estou dizendo que é uma parada de ônibus. Qual é que parada é essa? Já estou dizendo para ele que é bus stop L5_0_1, tá? Aí eu tenho que dizer, onde é que eu vejo isso aqui, ó? Aí eu tenho que voltar lá no meu arquivo de paradas. Vou abrir novamente ele como txt e vou ver, ó. Primeiro eu vou adicionar aquela lá da Leopoldo. Aqui é essa aqui, ó. Então, o nome correto é busstop L5_0_1, ó. Então, eu tenho que fazer essa correção, que lá está 0. Fecho aqui, volto lá para o meu arquivo de fluxo e vou colocar aqui 1. Certo? Perfeito? Então, eu já defini que essa parada ela é referente ao busstop, a parada L_0_1. A duração de parada é 20 segundos, tá? Sempre essa duração aqui, quando eu especificar, eu tenho que especificar em segundos. Então, eu estou atribuindo que o ônibus vai ficar parado 20 segundos no ponto. Lembrando que isso daqui é uma informação retirada dos estudos de tráfego. A gente está arbitrando o valor. E que ônibus vai parar lá? Exatamente o ônibus que eu defini nesse fluxo aqui de cima. Ó. Perceba que o fluxo, o comando fluxo aqui, referente ao ônibus, só vai ser finalizado aqui embaixo. Ó. É por isso que eu estou incorporando que esse ônibus, nessa quantidade aqui, um tempo de entrada e saída da simulação especificados aqui, eles vão parar durante 20 segundos nesse ponto aqui, tá? Que é o L_0_1. E fechei o comando, certo? Já está inserido, perfeito? Então vamos verificar agora como isso vai aparecer no arquivo de simulação, tá bom? Então eu posso salvar aqui. Já tenho o arquivo de parada, já coloquei ele dentro do arquivo de configurações, certo? Já atribuí um fluxo veicular para ele e agora a gente vai testar ele na simulação. Vou fechar esse arquivo aqui, que é onde eu copiei o comando. E agora vamos abrir nosso arquivo de simulação. Então, sumo, file e config. Certo? Ele já abriu. Geralmente, quando tem algum problema, ele já te dá um erro aqui, mas está tudo verdinho, está tudo ok. Eu vou colocar aqui o nosso decalque, é o Word, e o decalque. Okay. Uma coisa interessante, até aproveitando o gancho, se você não quiser que só apareça cinza aqui, tem uma possibilidade de você ocultar isso aqui, a interseção fique da mesma cor, para efeitos visuais. Você pode ir aqui no mesmo botão que insere o decalque, que eu vi o Sessions, vai em Junctions, e você desmarca aqui, ó, Draw Crossing Walking Areas. Então, vou desabilitar aqui, Walking Areas, ele já tira aquilo ali, tá, pessoal?
Então, já até aproveitando o gancho, eu percebo que já apareceu aqui o ponto de ônibus que a gente colocou no Antônio Coelho de Carvalho. Provavelmente também, ó, já dá para visualizar, já apareceu o ponto de parada obrigatória de ônibus que nós colocamos ali na Leopoldo Machado, certo? Vamos verificar agora se o ônibus, lembrando que a gente só atribuiu o fluxo de ônibus para esse ponto aqui, já que a gente ainda precisa criar um outro fluxo para esse ponto específico aqui, tá? Então vamos lá, vamos verificar. Vou dar um delay menor, tá, de 100, e vou iniciar a simulação. E vamos esperar o ônibus vir. Lá vem ele, ó. Rápido, né? Que eu estou acelerado agora. Vamos esperar ele parar aqui durante 20 segundos. Ó, parou, desceu e foi embora. Então, já está devidamente vinculado um fluxo a um ponto de parada de ônibus. E o procedimento, como vocês viram, é relativamente simples, com uma certa atenção com os comandos, né? Para não faltar nenhum tipo de sintaxe ali, né? Para não dar erro. Mas já está devidamente atribuído, tá, pessoal? Então, esse é o procedimento você tem que utilizar quando você quer vincular, incluir no modelo um ponto de parada obrigatório de ônibus. Tá devidamente incluído. Vamos ver mais uma vez, ó, parou. Então tá certo, ok? Então, o que a gente tem que fazer agora? Eu não vou fazer ainda, né? Mas se vocês quiserem já adiantar, tem outras coisas que eu preciso fazer antes, depois criar um fluxo, né? A gente vai fazer isso, mas podem adiantar, vinculado a esse ponto aqui, né? Só que antes disso eu quero arrumar a questão dessa incompatibilidade aqui, ó, que isso está gerando literalmente uma retenção grande, isso prejudica a simulação, tá? Quando eu fizer isso, eu vou ter que mudar um pouquinho aqui a questão do TLS, né, que é o semáforo, já que eu vou eliminar um fluxo, né? Então vai eliminar também uma daquelas letrinhas lá que a gente tem vinculado às cores do semáforo. E o próximo passo é que a gente faça isso, tá? Provavelmente a gente já vai iniciar a aula que vem, na aula 7. Eu estou com a ideia de fazer aulas mais curtas, porque eu vi no calendário que a gente tem aulas, tem bastante aulas, né? Então a gente pode encurtar um pouquinho os vídeos. Eles estavam na faixa de 1 hora, mas eu acho interessante ficar na faixa de 30 minutos, para não ficar cansativo. Mas a gente pode terminar com isso, né, fazendo essa edição, ou iniciar a aula que vem fazendo essa edição. Então, vamos continuar.